Um feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio estar aqui novamente, aqui na igreja do Jardim do Estádio. Eu tive algumas vezes aqui, tive o privilégio de poder partilhar o Pão da Vida algumas vezes aqui. E só para aqueles que ainda não me conhecem, para se situarem aqui, eu tenho muitos parentes que estão aqui conosco, né? Minha família está aqui. Então eu tenho a minha tia Marli que está ali, né? Tem um pessoalzinho. Algumas pessoas me questionaram sobre que eu falaram assim: você é sobrinho do Carlão? Eu falei, sim. Ele falou assim, mas você é filho de algum irmão do Carlão? Eu falei, não. A minha mãe é irmã da tia Marli, da tia Miriam, que está aqui sentada também, né? Então minha mãe era Marilda, né? Ela faleceu. O irmãozinho ali também está levantando a mão, conhecia, né? Então a minha mãe, só para, né, se situarem aqui, era irmã da minha tia Marli e da tia Miriam, que está ali sentada. E também tenho meus primos que estão ali, né, a Denise, o Isaías, minha família que está ali do lado da minha tia, minha esposa, a Silvana, a Isabela, minha filha, e o meu filhinho do lado esquerdo, ali também o Daniel. Então, me sinto em casa, ok? Então, antes de nós... E o tio Zezinho também está aqui, né? Meu tio Zezinho, Deus abençoe a sua vida. É que tem mais aí, é que se eu esquecer alguém, vocês me perdoem. Mas eu sei que a família aqui é grande, né? Deus abençoe aí a todos. Também gostaria de saudar o pessoal que está nos assistindo via YouTube e Facebook, né? Você é muito bem-vindo aqui conosco, né? Faça planos aí, você, se algum dia conseguir, fazer uma visita aqui para a Igreja do Jardim do Estádio, na rua Juno 180, na Vila Linda. É isso? É esse o endereço, né? Então, venha partilhar aqui o Pão da Vida conosco, tenha certeza que será bem recebido e a igreja ficará muito feliz em recebê-lo também, ok? Aqueles que puderem, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Querido e bom Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa de oração, nas horas sagradas do teu santo dia, na presença do Deus Espírito Santo, na certeza de que o Senhor já falou conosco através dos louvores, das orações que aqui foram feitas. Também nós gostaríamos de pedir mais uma vez, o Deus Espírito Santo atue em nossos corações, na palavra que será aberta, para que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. E que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor falou conosco, mais fortes, mais com a fé mais inabalada, para aguardar aquele grande dia quando Jesus Cristo voltar para buscar a tua igreja. Perdoa mais uma vez os nossos pecados para que possamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo 16. Queridos, todos que estão aqui nessa manhã têm Bíblia? Se você não tem Bíblia, levante sua mão que vai chegar uma Bíblia aí rapidinho na sua mão. Todos têm Bíblia? Todos têm Bíblia, queridos? Tudo certo? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos fazer a leitura juntos. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler os versos... O verso 24 em diante. Mateus capítulo 16. O verso 24 em diante. Vamos lá. Na minha Bíblia, eu leio assim, Mateus capítulo 16, o verso 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Queridos, vamos lá. Esse discurso que Jesus fez aqui, não parece um pouquinho pesado? Por que eu estou falando isso? Porque tem duas coisas que Jesus falou nesses versos aqui que chamam um pouquinho a atenção. Primeiro, negar a mim mesmo. Queridos, vocês acham que isso é fácil? Negar a nós mesmos?
O que você acha que Jesus quis dizer para os discípulos nesse contexto, negar a nós mesmos? Por quê? Porque se nós formos pensar, o que o mundo prega? Que nós devemos ser felizes, que nós devemos fazer aquilo que nós temos vontade, porque a vida é uma só. Só que Jesus ele vem com um discurso completamente ao contrário daquilo que as pessoas creem ou pregam por aí. O mundo afora prega algo diferente. E Jesus ele chega para os discípulos e para nós nessa manhã, dizendo o quê? Que nós devemos negar a si mesmo. E nós vamos entender um pouco mais para frente o porquê Jesus quis dizer isso. E o outro discurso um pouquinho pesado também é que para ganhar a vida ou para ser salvo eu preciso perder a minha vida. Alguém aqui gosta de perder? Vamos ser sinceros, queridos. Alguém aqui gosta de perder? E ainda mais a vida, né? Eu creio que é muito difícil você encontrar alguém que diz que quer morrer, a não ser se for numa situação ali de uma doença, de uma depressão, mas uma pessoa que não está doente, depressivamente, ela não vai dizer que ela quer morrer, pelo contrário, ela quer preservar a vida. Só que Jesus ele chega aqui nesse contexto dizendo que aquele que quiser ganhar a vida, ele precisa perder. Por que Jesus disse isso? E é como eu falei para vocês, queridos, o ser humano ele gosta de perder? O que vocês acham? Você gosta de perder? Você gosta de perder, igreja? Exatamente. Ninguém gosta de perder, né? Eu vou utilizar 2 exemplos aqui, só para a gente tentar se inserir dentro dessa história, ok? Eu creio que todos os que estão aqui, de alguma forma, vão se identificar um pouquinho. De segunda-feira, à noite, nós temos um horário lá no Colégio Adventista de Santo André, onde alguns irmãos se reúnem para jogar um futebolzinho. Alguns irmãos aqui do ABC, o Caligari já chamei ele, mas ele nunca quis ir. Mas nós estamos aguardando ali. O André também, já chamei algumas pessoas daqui para estar conosco. Mas eles não quiseram ainda, eles não participaram conosco. E ali a gente se reúne para jogar um futebolzinho. Quem joga futebol aqui sabe como é que funciona o futebol. Normalmente, quando algumas pessoas perdem, o que acontece? Tem uns que ficam ali um pouquinho mais nervosinhos, alguns chutam umas garrafinhas, né? E eu não posso contar mais o que acontece ali para não escandalizar os irmãos. Mas o fato é que o pessoal não gosta de perder. Alguns têm algumas reações, outros um pouquinho diferente. Ok? Outra situação muito comum. Quem que gosta aqui de perder numa discussão? Quantos aqui são casados? Eu vou arrumar confusão aqui hoje, hein? Levante a mão. Quantos aqui são casados? Ok. Numa discussão santa. Não vou fazer isso não, queridos. Numa discussão santa, você já perdeu alguma vez na discussão? E você gosta de perder, queridos? É bom perder uma discussão? Ninguém gosta de perder. A realidade é essa. Só que Jesus ele chega com um discurso um pouco pesado. Porque nos versos que nós lemos aqui, em especial verso 2 e 3, Jesus utiliza a palavra perder 3 vezes. Mas é claro que para a gente entender literalmente o que Jesus estava querendo dizer e o contexto, porque, queridos, existem discursos que eles são mais pesados do que os outros. Eu vou dar um exemplo aqui para aqueles que são pais. Por exemplo, quando você vai corrigir seu filho a primeira vez, você usa um tom. Mas se ele repete 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez, quando você vai repreendê-lo novamente, o tom já mudou, certo? Por isso que nós temos que entender o contexto. E aqui vai uma dica, não sei se existe alguém aqui que está estudando a Bíblia, uma orientação não pegue versos isolados e faça uma interpretação, né? Pegue o texto, o capítulo todo, e aí você vai ter uma ideia real daquilo que Jesus realmente está falando. Então, para entender o porquê que Jesus utilizou esse discurso tão pesado, nós precisamos voltar um pouquinho no texto. E eu gostaria de pedir que os irmãos acompanhassem na Bíblia o verso 21, do mesmo capítulo de Mateus 16, que diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém
e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Queridos, não sei se vocês perceberam que Pedro, ele, nesse momento aqui, ele chega e ele se opõe ao plano que Jesus tinha de vir a essa terra. Qual que era o plano de Jesus? De acordo com o verso 21, era necessário que Jesus seguisse para Jerusalém, fosse entregue para os líderes religiosos da época, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. E não sei se vocês perceberam que o texto também nos traz uma informação muito importante. O texto diz que era necessário. Ou seja, Jesus deixa bem claro que morrer e ressuscitar no terceiro dia, era necessário que isso acontecesse. Era necessário que Jesus morresse. Por quê? Porque esse era o plano de Cristo, né? Jesus ele veio a esse mundo para morrer no lugar do pecador, ou seja, para morrer no meu e no seu lugar. Esse era o plano de Cristo. Porém, como nós falamos aqui, teve um carinha que ele não concordou muito com o plano de Jesus, né? E quem foi esse carinha, queridos? Quem? Muito bem, Pedro. Agora, por isso que nós falamos que para que a gente possa entender bem o discurso de Cristo, nós precisamos continuar lendo alguns versos do capítulo. E eu gostaria de pedir que os irmãos acompanhassem agora o verso 13, do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 16. Na minha Bíblia eu leio assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Dize, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue te o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Queridos, vamos lá. Jesus ele achou uma oportunidade muito bacana de poder estar a sós com os discípulos. E aonde foi isso? De acordo com o texto bíblico, pelos lados de Cesareia, ali de Filipe. Ok? E não sei se vocês perceberam, Jesus, ele faz duas perguntas para os discípulos. Qual que é a primeira, queridos? Vocês prestaram atenção no texto? Dá uma olhadinha aí. Qual que foi a pergunta? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Muito obrigado. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta também está relacionada com o mesmo assunto, porém, e vós? Quem dizes que eu sou? Então, Jesus ele faz essas duas perguntas para os discípulos. E a resposta da primeira pergunta, os discípulos responderam: olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é algum profeta. É claro que essa é a resposta do povo. Porém, embora Jesus tivesse algumas características dessas pessoas, Jesus, quando veio sendo um ser humano, ele tinha algumas características dessas pessoas que foram citadas. Por exemplo, João Batista foi o precursor, um pregador, um profeta. Jesus também pregava o evangelho. Quando nós vemos Elias ali, Elias fez milagres. Jesus também fez milagres. Jeremias foi um pregador, aquele que advertia o povo em um momento onde a nação de Israel estava mergulhada na idolatria. E Jesus também foi aquele que corrigiu o povo.
Então, Jesus tinha, sim, algumas semelhanças com esses profetas, mas Jesus era muito maior do que esses profetas. Jesus era Deus. Essa era a visão do povo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui, que é muito importante para a nossa meditação desta manhã. Queridos, essa pergunta, eu quero que vocês me ajudem aqui. Essa pergunta que Jesus fez, ela fez individualmente, especificamente para algum discípulo, ou foi para o conjunto de discípulos, ou seja, para o grupo de discípulos? Para quem? Para o grupo, exatamente. Por que eu estou perguntando isso, queridos? Porque não sei se vocês perceberam que o texto deixa bem claro que a primeira pergunta é respondida por quem? Pelos discípulos. A primeira pergunta, quem dizem que é o povo? O texto aqui do verso 13 diz, o 14 diz assim, e eles responderam. Então, a primeira pergunta, quem responderam, queridos? Os discípulos. Agora nós vamos ver a segunda pergunta, quem respondeu. Porém, o que a gente tem em mente é o seguinte, a pergunta, ela estava direcionada para os discípulos, ou seja, era uma pergunta coletiva e a resposta deveria também ser coletiva, ok? Então vamos lá, vamos ler o verso 15 de novo, que eu quero fazer mais uma colocação aqui. Mas vós, continuou ele, quem continuou? Jesus. Quem dizes que eu sou? Não sei se vocês perceberam aí também, que na primeira pergunta, Jesus utiliza o termo filho do homem, que muitas vezes era utilizado quando ele estava falando com os discípulos. E quando o filho do homem vier na tua glória, o filho do homem irá padecer, enfim. Jesus ele utiliza. Só que na segunda pergunta, não sei se vocês perceberam, ele não utiliza mais o termo filho do homem. Ele vai utilizar o termo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O que isso significa, queridos? Que agora a conversa ela se tornou algo mais pessoal. Jesus ele não queria ter dúvida da resposta dos discípulos. E aí, a resposta dos discípulos foi através de quem? De Pedro. Mas a opinião era só de Pedro ou era dos discípulos também, queridos? Era dos discípulos também. Por quê? Porque não tinha como Jesus fazer a pergunta e os 12, se os 12 estivessem ali, todos falarem em uma só voz, unânime, vós sois os filhos de Deus, ok? Lembre-se que se a pergunta ela é coletiva, a resposta é coletiva, só que foi Pedro que respondeu, até porque Pedro era aquele mais impulsivo, mas a resposta ela não era exclusivamente, unicamente de Pedro, a opinião também era dos outros discípulos, só que Pedro foi um porta-voz. Queridos, é muito importante a gente ver duas questões aqui. No verso 16, que nós já lemos, mas eu gostaria que vocês acompanhassem de novo comigo, respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Queridos, Jesus ele faz um elogio aqui para Pedro. Não sei se vocês perceberam. Perceberam? O elogio foi para quem? Foi para Pedro. Mas Jesus ele atribui os méritos para Pedro? Não. Os méritos da revelação é atribuído para quem? Para Deus. Exatamente. Por quê? Porque quem revelou foi Deus. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para nós que somos pais, enfim, todos nós que estamos aqui, sobre a questão do elogio. Pedro elogiou a atitude de Pedro, mas ele atribuiu os méritos a quem? A Deus. Quando você elogia uma pessoa, os pais que estão aqui, quando vai elogiar seus filhos, você elogia seu filho, atribuindo os méritos a ele ou a Deus? Não responde. Por que eu estou querendo dizer isso, queridos? Porque o elogio, muitas vezes, pode prejudicar o teu filho, ou até aquele mesmo que você está elogiando. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a mania de elogiar, às vezes, as qualidades, né?
falar sobre os méritos de ter conseguido algo, e eu não estou falando aqui que você não deve elogiar, não, pelo contrário, você deve elogiar. Mas o elogio, ele tem que ter 2 princípios. O primeiro princípio, de incentivar a pessoa a continuar se dedicando. E o segundo princípio, atribuir o elogio a Deus. Então, por exemplo, nossa, hoje você está muito bonito, louvado seja Deus, né? Deus te criou. Ah, louvado seja Deus, você passou na prova, Deus te capacitou. Você precisa elogiar sim, mas você precisa atribuir os méritos a Deus. Por quê? Porque senão o elogio pode prejudicar uma pessoa. E foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia deixa muito claro que Pedro foi prejudicado, por quê? Porque ele entendeu de forma equivocada. Jesus não errou em elogiar Pedro, mas Pedro acabou se sentindo orgulhoso, o coração ficou orgulhoso. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa tendência, nós temos uma natureza pecaminosa, onde a gente tem a tendência de achar que nós somos melhores do que os outros. E quando você atribui os méritos do elogio a Deus, você está tornando a pessoa o quê? No mesmo patamar. Por quê? Porque não tem um mais inteligente do que o outro, tem um mais esforçado do que o outro. Não tem um que é mais bonito do que o outro, porque a beleza, quem criou foi Deus, e para Deus todos somos iguais. Então você percebe que muitas vezes o elogio ele pode ser prejudicial. E foi o que aconteceu com Pedro. Queridos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual foi a atitude de Pedro? Porque ele interpretou mal um elogio. Mas eu gostaria de fazer 2 considerações aqui. Queridos, Deus não atribuiu a Pedro um título maior como discípulo ou ser o pai da igreja, como muitas pessoas acreditam. Você não vê no discurso nenhuma autoridade dada por Cristo para Pedro como sendo o pai da igreja apostólica. Não. Por que não, queridos? O texto é bem claro. A pergunta é coletiva, a resposta é coletiva. E aqui eu gostaria de fazer mais uma consideração que está no verso 19, que diz assim: dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando Jesus diz que as chaves estão sendo entregues, não é para Pedro, é para quem? É para quem, queridos? É para os discípulos, porque Pedro foi o porta-voz, mas a direção não foi dada somente para Pedro, porque se a pergunta é coletiva, a resposta é coletiva. Agora veja bem, queridos, quando o texto diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, não está dando para nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja, nenhum templo, nenhuma denominação, a prerrogativa de perdoar pecados ou de mudar aquilo que já está escrito. O que significa, então, dar-te-ei as chaves do reino dos céus? Queridos, chave do reino dos céus, ela está relacionada com a palavra de Deus e a revelação de Jesus. Por quê? Preste bem atenção, queridos. O elogio que foi dado para Pedro foi por quê? Foi porque Deus revelou para ele. Então, a chave está relacionada com a palavra de Deus e a revelação de Jesus Cristo. Até porque nós já temos a revelação do que é pecado e o que não é pecado. Por exemplo, o que é pecado? De acordo com 1 João capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Ou Romanos capítulo 7, o verso 7, quando Paulo diz, que diremos, pois é a lei pecado? E aí o próprio Paulo vai responder de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então nós já temos a revelação de Deus daquilo que é pecado, e também nós temos também a consequência do pecado, a punição do pecado. Qual que é a punição do pecado, queridos? A morte. Então, Pedro, ele não tem autoridade, nem a igreja, nem nenhuma igreja tem autoridade de perdoar pecados ou de mudar aquilo que a própria palavra de Deus diz. Ok? Então vamos lá. Vamos ler o verso 21, que diz assim, vamos ler de novo.
Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha o verso 22. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Queridos, isso é muito triste. Você sabe por quê? Veja só. O elogio de Jesus para Pedro foi relacionado a uma revelação que ele recebeu. E agora Pedro estufa o peito. Jesus diz: é necessário que eu morra e ressuscite no terceiro dia. Queridos, imagine aqui a cena, eu quero que vocês imaginem aqui comigo. Está ali o diálogo, Jesus e os discípulos. E aí o texto deixa bem claro que o que Pedro faz com Jesus? Ele toma Jesus, me ajuda aí, ele toma Jesus à parte. Então o que ele faz? Ele pega Jesus aqui, estou contextualizando, tá? Chama em um cantinho aqui e chama Jesus do lado e ele diz assim: ó Jesus, é o seguinte, os seus planos, eles estão equivocados. Pedro, ele começa a se sentir o líder do grupo. Tanto que agora ele vai achar que os planos deles eram maiores do que os planos de Cristo. Por isso que ele fala: não, Senhor, você não precisa morrer no terceiro dia. Você não precisa morrer e ressuscitar no terceiro dia. De modo algum isso vai acontecer. Queridos, vocês não percebem que isso é muito triste? Pedro achar que os planos dele era melhor e maior do que os planos de Jesus. Veja como o orgulho toma o coração de Pedro. É triste. Só que também é triste, queridos, quando nós vemos que muitas vezes nós também nos colocamos na mesma posição de Pedro. Por quê? Porque em muitos casos a Bíblia fala uma coisa e nós queremos ir ao contrário daquilo que a Bíblia diz. Então, por exemplo, a Bíblia ela vai falar sobre o jugo desigual. Que jovens precisam namorar com pessoas da mesma fé. E aí o que eu faço? Ah, não, Senhor. Não tem problema nenhum, é uma boa pessoa. O que eu estou fazendo, queridos? Eu estou fazendo com que o meu coração se torne orgulhoso e ache que os meus planos são maiores do que os planos de Deus. Porque quem diz isso não é o Robson, não é a igreja do Jardim do Estádio. Não, o próprio Deus diz que a gente não pode, namorar com pessoas que não professem a mesma fé que nós, e nem casar com elas. Isso é bíblico. Por exemplo, o sábado. Ah, não, Senhor, não vou guardar o sábado, porque isso é coisa de adventista, de judeu. Mas está escrito na Bíblia. E às vezes nós também queremos tomar rumos diferentes daquilo que Deus quer que nós façamos. Tomar uma posição ao lado de Deus, deixar com que Deus ele tome conta da nossa vida. E aqui vai a primeira lição para nós. Lembra que Jesus ele faz um discurso um pouco pesado, que nós falamos aqui no começo? Tome sua cruz e a si mesmo se negue. Se negar é isso, queridos. E agora nós entendemos o porquê Jesus falou tão pesado ali com os discípulos. O que Jesus está querendo dizer? Deixe que eu conduza a sua vida. Deixa que eu tome conta da sua vida. Não haja como Pedro. Os meus planos são melhores que os seus. Só que para que isso aconteça, você precisa se negar. E se negar não é fácil, queridos. Mas é possível. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: a si mesmo se negue. Ok? Tem eu e você deixado com que Jesus faça morada em nosso coração e conduza a nossa vida 100%? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para a igreja. Porém, a gente ainda tem a outra questão que nós precisamos analisar aqui. E eu gostaria de ler de novo com os irmãos o verso 25 e nós já vamos para a parte final do sermão. Deixa eu ver o horário aqui, porque eu não quero passar. Nossa, já passei do horário. Vamos lá. Para a parte final do sermão, queridos. O verso 25 do mesmo capítulo, que diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Assim como nós falamos, queridos,
Ninguém gosta de perder, em todos os sentidos da vida. Eu gosto muito de jogar tênis. E de vez em quando eu jogo tênis com alguns rapazes. E uma vez um deles me confessou que quando ele perdia, ele não conseguia dormir à noite. Eu falei, uau! Perde até o sono quando perde, mas não parecia. As ações dele, externas, não parecia que ele ficava tão chateado assim. Mas o fato é que a gente não gosta de perder. A gente não gosta de perder no dominó. A gente não gosta de perder quando há uma promoção, né, que você pode conseguir ali, tem 2, 3 pessoas disputando. A gente não gosta de perder uma discussão. Mas não sei se vocês já repararam, nós nascemos perdendo. Quando o pecado entrou no mundo, perder, infelizmente, faz parte da nossa vida. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles perderam, queridos? O que eles perderam? Perderam estar na presença de Deus, olhar face a face para Jesus. Perderam o conforto do jardim do Éden. Perderam o relacionamento com Deus. E assim que um ser é gerado, e ele vai nascer, ele já começa perdendo. Você sabia que quando você nasce, você perde o aconchego de estar dentro do útero da sua mãe? Ali comendo, confortável, quentinho. E o que acontece? Depois de 9 meses nós somos expulsos para esse mundo, aonde nós vamos sofrer um pouquinho, né? Só que ainda tem mais perda. Por quê? Porque depois de alguns meses você vai ali se alimentar no seio materno. Só que você também vai perder esse momento com a sua mãe. E você também vai ter que desmamar para quê? Para começar a comer o alimento sólido. Nós também perdemos quando nós vamos para a escola. Por quê? Porque nós temos que sair da nossa redoma de vidro, onde os nossos pais, eles estão à sua disposição para te proteger. E lá não vai ter pai nem mãe para te proteger. A maioria daqui que está aqui sabe o que eu estou falando. Na escola, na idade dos 8, 9, 10 anos, nós vamos ter que tomar decisões sem os nossos pais estar do lado. Então nós perdemos ali a proteção 100% dos nossos pais. E aí quando nós crescemos, viramos adultos, nós vamos perder e vamos nos decepcionar com os relacionamentos. Aquelas brincadeiras que existiam quando você era adolescente também você vai perder. E aí começa a responsabilidade do trabalho, as decepções amorosas, as brigas, infelizmente, dentro das famílias, relacionamentos quebrados, que muitas vezes acontecem até mesmo entre os pais, filhos, tudo isso por consequência do pecado, queridos. Mas a pior perda que existe, eu sei que muitos daqui já passaram por isso, é quando nós temos que enterrar um ente querido. Perder um pai e uma mãe, para aqueles que já perderam, sabem o que eu estou falando. Não é fácil. E para aqueles que ainda não perderam, valorize os pais enquanto estão vivos. Queridos, a nossa vida, ela é feita de perdas. E enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós vamos perder. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos perder. Continuar perdendo. Só que é claro que eu não quero que você vá embora triste aqui da igreja. Por quê? Porque o verso 27 vai nos dar a maior notícia que tem, que está aqui. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O próprio Jesus está dizendo que aqui no verso 27 que o próprio Jesus vai voltar. E quando ele voltar não haverá mais perda. Mas quando Jesus diz que nós precisamos perder para ganhar, ele quer dizer que nós precisamos aprender a perder. Por quê, queridos? Porque se eu não tiver uma visão correta de que enquanto nós estivermos no mundo nós vamos perder, existe a possibilidade de você se apostatar. Sabe por quê? Porque se você não entender que a vida são feitas de perdas também, é possível que em algum momento você duvide da proteção e do cuidado que Deus tem por mim e por você. Não deixe que isso aconteça.
E eu gostaria de fazer um desafio essa manhã para a igreja do Jardim do Estádio. Eu já fiz a pergunta aqui e a grande maioria levantou a mão. Ninguém gosta de perder, queridos. Mas o desafio essa manhã é para que a igreja do Jardim do Estádio, aqueles que estão nos assistindo pela internet, tenham o mesmo sentimento quando se trata de salvação, queridos. Não perca a salvação, que já está garantida em Cristo Jesus. Jesus morreu, Ele veio a esse mundo e Ele já pagou o preço. Mas nós precisamos ter o mesmo sentimento quando nós estamos numa quadra de futebol, quando nós estamos numa discussão, quando nós estamos no dia a dia. Esse sentimento de não querer perder possa fazer parte da sua vida e da minha vida quando se trata de salvação. E como eu faço isso, queridos? Através da comunhão. Para aqueles que não aceitaram a Jesus, ainda, não sei se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus, você precisa aceitar a Jesus. Senão, você vai seguir o mesmo exemplo de Pedro. Pedro queria ir para um caminho e Jesus queria que ele fosse por outro caminho. E para aqueles que já aceitaram a Jesus, você e eu precisamos continuar firmes nos caminhos do Senhor, até a volta dele. Que Deus abençoe a igreja, que Deus continue derramando o teu Espírito Santo sobre nós. Eu gostaria de chamar o pessoal da equipe de louvor para cantar o último hino. E enquanto a equipe de louvor estiver cantando, vamos meditar nessa letra que fala sobre a volta de Jesus, fala sobre as lutas, sobre as dificuldades que nós passamos, e que quando Jesus Cristo voltar, nada disso mais